que sucedeu? Agora eles foram calados. Aqui não vai haver nenhum avivamento. Nossa denominação não cooperará com tais coisas. Não suportaremos esse tipo de loucura entre nós. Eu proíbo a todos vocês de assistirem àquela reunião. Sure. Right in the line of the band. But there must have been some tape boys sticking somewhere. For the predestinated seed. Jericó, exatamente na linha dos condenados, mas deve ter havido alguns rapazes que entraram despercebidamente em algum lugar com umas fitas para a semente predestinada. They stepped over to her house and played some tapes. She made her own house a church to receive the message. They still got it. Eles foram despercebidamente para a casa dela e tocaram algumas fitas. Ela fez de sua própria casa uma igreja para receber a mensagem. Ainda tem esses, você sabe. The message got to the predestinated seed anyhow. We don't know how it got there, but it got there. So that the just will not perish with the unjust. A mensagem chegou à semente predestinada de um modo ou de outro. Nós não sabemos como ela chegou lá, mas ela chegou lá para que os justos não perecessem como os injustos. God seemed to that day. Some way skips in. We don't know how, though they won't sponsor it, but there's some seed out there that's predestined. Deus está cuidando disso hoje. Sim, de alguma maneira ela entra. Não sabemos como, ainda que não cooperem, porém, a semente lá que é predestinada. Amém. Graças a Deus, né? Essas fitas, né, que estão entrando no lar, né, dos filhos de Deus, né? Amém? Amém. Graças a Deus. Vamos adorar ao Senhor com o corinho 101. Eu quero ser Senhor amado, como vaso na mão do rei. Corinho 101. Eu quero ser Senhor amado, como vaso na mão do nossas faces, irmãos, vamos falar com o nosso Deus.
nosso amado, querido Pai Celestial, uma vez mais, Pai, nós nos encontramos diante da Tua presença, Senhor. Venhamos pedir, ó Pai, uma vez mais, a Tua misericórdia, a Tua graça, Pai, para cada um de nós, Pai. Creio que cada um vem necessitado nesta noite da Tua misericórdia. Ó Pai Celestial, Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Dia a dia o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos protegido, nos guiado, nos guardado pelo caminho, Pai. Nos guardado do mal, Pai. Por isso Te agradecemos, Senhor Jesus. Ó Pai, pedimos as Tuas graças, Senhor, mas antes de tudo, Pai, pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas falhas do dia a dia, Senhor. Cremos, Pai, que nós estamos, ó Deus, debaixo do Teu sangue precioso, Pai, que o Senhor verteu ali na cruz do Calvário. No nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, recebe a adoração dos Teus filhos, porque cremos, Pai, que nós faremos o nosso coração, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém. Pode assentar, irmãos. Vamos adorar o Senhor com o hino 293. Hino 293. Hei de ver meu Redentor. Glórias a Deus. E no número 53, estou seguindo a Jesus Cristo.
Seguindo a Jesus Cristo, neste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. Atrás do mundo, Jesus na frente. Ele é o guia, onipotente. Aleluia. Jesus na frente, Atrás não volto, não volto. Se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, atrás não volto. Aleluia. Depois da luta vem a coroa, a recompensa é certa e boa. Depois da luta vem a coroa, atrás não volto, não volto, atrás não volto. Atrás não volto, não volto. Amém. Glória a Deus. Amém. Tudo é para Ele, amém? Amém. Tudo, todo louvor e glória, palmas, tudo é Ele que merece, né? Vamos cantar ainda o hino 153. Logo após estaremos adorando o Senhor com as nossas ofertas. 153. Minha vida seja assim. Minha vida seja assim, consagrada a Ti, Senhor, possa ser feito por mim, poderá o Teu amor, aleluia. A minha alma
Vamos orar pelas ofertas. Nosso diácono estará orando. Vamos inclinar nossas faces. Senhor Jesus Cristo, nosso bondoso e amado Deus, nós estamos gratos, Pai, estamos felizes de estar aqui mais uma vez, Pai. Mais uma vez, Pai, dando glória ao Seu Santo nome. Amém. Mais uma vez, Pai, Aleluia. com muita alegria, nos preparando para ouvir a Sua palavra. Aleluia. Como é maravilhoso estar em Sua presença, Pai. Ajuda cada filho Seu que entrou por essas portas. Amém. E dá graça àqueles que não puderam estar aqui. Assim seja. Pedimos que o Senhor abençoe agora essas ofertas que é para a Sua obra, Pai. Abençoa aqueles que vão ofertar e ajuda aqueles que não podem ofertar. No nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém, Senhor. Louvado seja o Senhor. Irmã Yasmin estará louvando a Deus. A irmã Yasmin pode vir à frente. Deus abençoe os irmãos. Amém. Os irmãos aqui em Judéia 123. Amém. Pela paz e santo gozo tenho a ti, ó meu Jesus, o teu Cristo, a morte sobre a cruz. No Senhor só confiando neste mundo eu viverei, entoando aleluia ao meu Rei. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu
Convidar os irmãos para nos colocarmos em pé. Vamos cantar um corinho. Somente crer, tudo é possível. O pastor Hamilton estará dando sequência nos trabalhos. Nós reunimos aqui em Teu nome, Pai, e pedimos a Tua misericórdia e Tua graça agora, Senhor, porque nossos corações já estão abertos. Mas pedimos uma palavra a nosso favor, ó Pai. Fala com cada um de nós. Abençoa Teus filhos. Cada um que entrou por essas portas seja grandemente abençoado. No nome de Jesus Cristo, Pai, nós oferecemos esses louvores, essa adoração a Ti e pedimos, recebe no nosso coração que fazemos. E pedimos agora, Pai, nós com um bom entendimento podemos virar essas páginas da Bíblia e ler, mas a revelação vem do Senhor. Amém. Pai, abre nosso entendimento e ajuda-nos a cada dia, Pai. Amém. No nome de Jesus Cristo pedimos e Te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus, uma boa noite a todos, né? Vou aproveitar os irmãos em pé já, nós vamos ler a palavra. Os irmãos que têm a Bíblia, São Mateus 3, nós vamos ler o verso 16. Eu estou grato a Deus, né? Estou vendo o irmão Marco, a esposa Sueli, né? As crianças, que Deus abençoe, sempre são bem-vindos aqui, né? Amém, graças a Se Deus. quiserem vir morar para cá também, é bom. Que Deus abençoe vocês, né? Graças a Deus. Fico feliz de ver os irmãos ali de Curitiba, né? Muito tempo conviveu com eles ali e vê-los é bom, né? Então nós lemos esse versículo aqui, Mateus 3, verso 16, diz assim: E sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu Filho amado, em quem me compraste. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Louvado seja Deus. Essa noite nós estamos com a mensagem, né? Nas asas de uma pomba branca, como a neve. Nós vamos seguir a segunda parte dela. Mas antes eu gostaria de ler algo para a igreja, né? Às vezes a gente passa por bastante lutas e provas e dificuldades, né, na caminhada, mas nós temos, pela graça e a misericórdia de Deus, um exemplo, né? O Senhor Jesus Cristo, ele veio à terra, sendo Ele Deus em carne, né, humana, o Todo-Poderoso, né? Mateus 28 ali, 18, né? Ele diz: todo poder nos céus e na terra me dado, né? Então ele era todo poderoso e ele veio nessa forma, mas ele nunca usou os seus poderes, né, para vencer suas provas. Ele usou a palavra de Deus. Ele sempre, quando Satanás vinha, ele dizia: está escrito, amém? Porque ele estava sendo um exemplo para nós. Ele disse: assim como eu venci, vós vencereis também. Então, ele para nós foi
um exemplo. E quando nós vemos as lutas vindo, os problemas, nós temos que olhar novamente, né, para Jesus, para ver que ele passou também as mesmas lutas que nós passamos, né? E a dele foi maior. E muitas vezes o diabo vem nos desafiar, vem tentar mostrar para nós, né, tantas dificuldades e tantos problemas. Será que Deus está ao nosso lado? Então o inimigo ele tenta fazer você duvidar da palavra de Deus. E Deus está presente, o profeta diz, o tempo todo. Ele está perto o tempo todo de nós. Amém? Quando você mantém na palavra, você mantém firme e está caminhando, ainda que as provas venham, as lutas, o que for determinado, o profeta diz, se é para mim, eu aceito, eu quero passar, dá-me graça, né? Então ele falando aqui, eu gostaria de ler aqui da mensagem 3 classes de crente. Ele diz assim, no parágrafo 115, ele diz: e todo mundo estava chorando, bradando, alguns deles dizendo: um monte, eu ouvi dizer que tu ressuscita os mortos, há um cemitério cheio deles aqui em cima, sobe e ressuscita-os, deixa-nos ver tu fazeres isso. Veja, aquele mesmo diabo que disse: se tu és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pão. O mesmo que colocou um trapo em volta de seu rosto, bateu-lhe na cabeça, disse: passaram a vara um para o outro, disseram: agora, se nos disseres quem te bateu, creremos em ti. Aquele soldado, veja, escarnecendo-se dele. Parecia que a situação estava lá embaixo para ele. Mas apenas lembre-se, Deus está sempre em cena, bem? Ele está bem aí, pronto a qualquer hora. Amém. Agora, Jesus disse: eu poderia falar para o meu Pai e Ele logo me enviaria 12 legiões de anjos. O que um só anjo faria, bem? Porém, veja você, porém ele podia enviar-lhe 12 legiões bem ao seu comando, porém ele tinha um serviço a fazer, ele tinha algo a fazer e ele tinha de passar por isso. Amém? Amém. Veja, às vezes nós não queremos provações, né? É duro, não é fácil, mas tem muitas delas que nós não podemos fugir. Elas foram, o profeta disse, né? Quando aquele homem disse: irmão Branco, o irmão vai deixar que aquele advogado fale isso do irmão, né? Estava naquela questão ali. Ele disse para o irmão: essa prova foi predestinada para mim. Ele disse: eu tenho que passar por isso. Então tem muitas coisas que nós temos que passar. Você tem algo a fazer, Deus tem algo para você fazer. Você pode ter alguns pesares e alguns problemas, você pode ter alguns desapontamentos, mas oramos nós para nos esquivarmos deles. Não, Senhor, leva-me através deles, o que quer que seja, não me deixes escapar deles. Se eles são determinados para mim, apenas dá-me graça para atravessar isso. Amém. Isso é tudo. Amém? Louvado seja Deus. O cristão não foge, né, irmão, dos seus problemas. Ele mantém firme. Ele mantém na palavra de Deus e sabe que Deus está ao lado dele. Ainda que os momentos pareçam escuros, né? O profeta fala daquelas asas que aquele pintor alemão pintou, né? Você olhava o quadro, parecia nuvens negras, né? Ali se enchendo, mas se você fosse mais perto e olhasse e fixasse os olhos ali, você via que não era tempestade, era asas de anjo. Amém? Às vezes nossas provas, nossas lutas, elas parecem grandes, né? Mas com Deus do nosso lado, irmãos, elas não são nada, simplesmente. Deus é poderoso para nos ajudar, amém? E Ele está ao nosso lado. Que Deus abençoe os irmãos. Mas nós vamos então
já ouvi essa mensagem nas asas de uma pomba branca. O profeta, ele dá aqui um exemplo, né, dessa pomba. Ele vai falar muito da arca, né, que na arca ela tinha tanto a pomba, né, como também tinha ali o corvo. E quando Noé soltou o corvo então foi embora, não voltou mais, né? Mas a pomba, não achando descanso dos seus pés, ela voltou. Amém? Amém. Um verdadeiro cristão, o profeta diz, ele é livre, ele é solto por Deus, mas a sua natureza não deixa ele se contaminar com as coisas do mundo, né? Amém. Nós não somos, né, uma denominação onde que temos que infringir, pôr regra nas pessoas e fazer com que as pessoas, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não. Deus, ele deixa todos livres. Nós somos guiados pela mão de Deus. Então tudo que está dentro de nós, né, ele, com o tempo se manifesta. E é isso que nós queremos, né? O profeta diz, prefiro me parar ao lado de um bêbado do que ao lado do hipócrita. Então tudo que está dentro de nós, cedo ou tarde, o profeta diz, se manifestará. Amém? Amém. Então, que Deus nos ajude, que se manifeste em nós o Espírito Santo, né? Que nós tenhamos essa natureza de pomba, que nós tenhamos essa natureza dentro de nós. Que Deus nos abençoe. Do parágrafo 92 em diante, nós vamos ouvir a mensagem nas asas de uma pomba branca como a neve. Se você transgride as leis de Deus, é aí que paga a penalidade. Agora, notamos que depois de Noé estar flutuando lá em cima, sem dúvida, com enjoo por causa de todos aqueles estrondos e estalos e a ira de Deus destruindo e acabando com tudo, e gritos e tal, então começou a se acalmar. Nada acontecia. Dias se passaram, nada acontecia. Talvez o suprimento de comida para os animais e tal estivesse acabando, nada acontecia. Então ele pensou, será que não posso ver lá fora? A arca foi de tal modo construída, quando se estava dentro dela, só havia uma janela e ficava bem no topo. Não se podia olhar pelos lados, não se podia olhar em outra direção, a não ser para cima. E é assim que a arca, Jesus Cristo, é. Você não pode olhar para o próximo, não pode olhar para nada além de Cristo, como está na arca, pois só há uma porta, e Ele é essa porta da qual falamos esta manhã. Você tem que ficar olhando para cima, porque aquele que lança a mão no arado e chega a se virar para olhar para trás não é digno do arado. Agora, como nesta arca, ele podia ver a luz e talvez a luz do sol, mas se perguntava onde estava. A arca ainda estava flutuando. Ele podia ouvir as ondas batendo nas laterais, mas ele sabia que haviam se passado muitos dias. Com certeza, a água estava recuando nesse momento. Assim, ele foi e pegou um pássaro não confiável, traiçoeiro, e o testou e o soltou. Era um corvo, e esse corvo nunca voltou, pois achou prazer lá fora da arca de Deus. Ele voou de um cadáver para outro, comendo as carcaças e a carniça que flutuava na água, e estava perfeitamente satisfeito.
Assim, depois de vários dias, ele tentou de novo, pois sabia, ele não queria sair na ira de Deus. Assim, soltou uma pomba, e esta pomba era de natureza diferente não era um abutre, nem um carniceiro, só pode comer as coisas limpas e puras. E ficou tão satisfeita ao não conseguir achar em que pousar os pés, que ela voltou para a água. Noé disse: bem, o dilúvio ainda continua. Então esperou vários dias e enviou de novo, como sua oração: ó Deus, tua ira foi aplacada? Tua ira já passou, Senhor? Está tudo terminado? E ele disse: agora, se a enviar desta vez, pode ser que ela fique lá. Se as águas baixarem, pode ser que ela fique. Mas ele a enviou por oração. E então, quando foi lá, dirigida por Deus, ela arrancou uma folha de oliveira de uma árvore e voou de volta e picou a janela de novo. Deus usou uma pomba como sinal. Ela voltou dizendo que o dilúvio passou. E então Deus abriu a porta. E eles saíram. Está em Gênesis 8:8. Também foi usada em Mateus 3,16, de novo, quando a ira de Deus estava na terra. E não tinha jeito, a noite mais escura, meia-noite. As igrejas tinham confundido tanto as coisas que não havia como sair disso. E havia falsos mestres, todos os tipos de coisas surgindo. Todos os tipos de confissões de fé surgindo, mas Deus usou uma pomba de novo. Isto o agradou. Seu filho Jesus agradou-o tanto que ele o identificou. Agora, eles não podiam crer que este bebê que nasceu lá naquele estábulo, numa manjedoura de feno, antes que seu suposto pai e mãe estivessem casados. Eles não podiam imaginar Deus usando algo assim. Portanto, ele teve de ser identificado para o mundo. E naquele dia, lá no rio, quando ele desceu para provar que era a obra-prima de Deus, da qual falei esta manhã, quando ele foi obediente para entrar na água, agora, se notarem aí, há uma grande lição. João era o maior homem na terra na época. Jesus disse: nunca houve homem que de mulher tenha nascido tão grande quanto ele, até aquele tempo. E ele era profeta. Vocês creem nisso? Agora lembrem-se, se a palavra de Deus vier a qualquer um na terra, será a um profeta. Essa é sempre a maneira de Deus. Vocês creem que Jesus foi a palavra manifestada em carne? Assim, só há uma maneira dele poder vir para ser apresentado. Não pelos sacerdotes. Ele não se aproximou e disse: Caifás, quer me apresentar? Se fizesse isso, ele cometeria o mesmo erro que Davi cometeu em nossa lição outro dia. Veja, se ele fosse a igreja e dissesse: quer me apresentar? Notem até quando ele nasceu. Quando nasceu, ele nasceu à sombra da igreja. E provavelmente tocava os sinos e tudo mais. Mas foram pastores que o reconheceram, e magos. Estão vendo? E aqui está ele agora pronto para o seu ministério. E se ele é a palavra, conforme o grande plano de Deus, a palavra só pode... O Senhor Deus não faz coisa alguma até que primeiro a revele aos seus servos, os profetas. Esse é sempre o padrão dele. Tem de ser. Quando os selos foram abertos, quando qualquer outra coisa, qualquer grande evento que ocorre na terra, Deus o revela aos seus profetas. E João era o profeta, pois estava profetizando que ele viria.
Então, descendo a encosta de uma colina certo dia, quando ocorria uma argumentação com um grupo de sacerdotes em volta, eles disseram: queres dizer-me que te intitulas profeta e ficas aí nessa lama? Não em uma igreja, pois não o receberia. Fica aí nessa lama e me diz que chegará a hora em que o grande Jeová que ordenou estes sacrifícios, quando o grande Jeová, aquele que edificou esse templo, aquele que entrou nele como uma coluna de fogo, virá o dia em que esse sacrifício contínuo será tirado. Ele disse: virá um homem e está entre nós agora, em algum lugar lá, e ele tirará o pecado. O sacerdote estava argumentando isso com ele. João olhou para cima. Agora, o que ele é? O profeta. E aqui está a palavra. Lá vem a palavra vindo direto ao profeta, direto à água. João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá está ele, é ele. Jesus não disse uma palavra, entrou direto na água. E posso ver ali, de pé naquela água, pensem em grande, dois dos maiores que já estiveram na terra: Deus, a palavra, e seu profeta. Ora, a palavra veio ao profeta nesta dispensação da graça na água. Achei que vocês entenderiam. Na água. A primeira revelação da palavra foi na água. Agora, estão vendo onde a noiva começou a mensagem da luz do entardecer? Na água. A palavra, a verdadeira palavra, não misturada com credos, mas vem ao profeta na água, pela água. Notem, poderiam imaginar os olhos da palavra e os olhos do profeta se encontrando na água? Oh, é demais para mim. Lá estava o profeta, lá estava a palavra, olhando nos olhos um do outro. E o profeta disse: eu careço de ser batizado por ti, porque vens tu a mim? E a palavra disse: tem de ser verdade. Agora, deixe-me apresentar um drama aqui. João, tu és profeta, conheces a palavra. Estão vendo? Tu me reconheces, sabes quem eu sou. Eu careço de ser batizado por ti, disse João. Jesus disse: deixa, é exatamente isso. Tu careces de ser batizado por mim, mas lembra-te, João, sendo profeta, nos é conveniente ou apropriado a nós, como a palavra e o profeta, que cumpramos toda a palavra. Pois, João, agora, esta é a revelação. João, tu sabes quem eu sou. Eu sou o sacrifício, e conforme a palavra de Deus, o sacrifício tinha de ser lavado antes de ser apresentado como sacrifício. Está certo? A palavra, o cordeiro era lavado e então apresentado como sacrifício. E eu sou esse cordeiro, e devo ser lavado antes de poder ser apresentado ao mundo como sacrifício. Deixa, João, pois assim nos convém, como a palavra e o profeta juntos. Bem, não pode haver engano. Agora, cada uma destas coisas. Agora, vejam, se não fosse por esse cenário, João teria sido como qualquer um de nós. Assim, dizem: sim, eu sei quem é, Senhor. Bem, ele diz: espera aí, eu sou a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Eva deixou uma de fora, mas tu tens de receber toda a palavra. Eu sou esse sacrifício e devo ser lavado antes de ser apresentado. Mas o que tu disseste, João, é verdade.
João, sendo profeta, sabendo que a palavra tinha de se cumprir, ele deixou e o batizou. E quando ele foi levantado da água, lá veio a mensagem do céu nas asas de uma pomba. Este é o meu filho amado. Ele enviou a mensagem de redenção da graça nas asas de uma pomba. Desceu voando dos céus. Paz na terra, boa vontade para com os homens. O sacrifício estava pronto naquele momento. Foi criado, alimentado. Seu ministério estava pronto. Uma palavra que redimiria o mundo inteiro está consumado. A pomba é usada na Bíblia como símbolo de paz e também é usada pelas nações como símbolo de paz. Temos nações. Nossa nação é representada por uma águia e há outras aves de outras nações. Roma tem uma águia, a Alemanha tem uma águia, muitas delas grandes pássaros do céu. Mas em todas elas, a pomba simboliza a paz em todas as nações. É algo universal. Assim como o irmão Green disse certa noite, o irmão Perry Green disse, o símbolo de rendição é levante as mãos. Qualquer nação, levantar as mãos é rendição. Ele disse, quando você canta, levanta as mãos, você entrega tudo. E a pomba é o símbolo da paz em todas as nações. Porque você faz isso por causa da sua mansidão e por causa da sua inocência. É por isso que simboliza a paz. Outra coisa sobre a pomba, ela é um pássaro que ama o lar, adora ficar em casa. E outra coisa é que sempre é leal ao seu companheiro. A pomba, macho ou fêmea, nunca se separa um do outro. Essa fêmea encontra seu companheiro na época de acasalamento. Vejam, isso é complementar a grande criação de Deus. Foi por isso que ele fez de Eva um derivado. Estão vendo? Se ela tivesse sido feita como as outras fêmeas, quando chegasse a hora do seu acasalamento, ela teria encontrado o seu companheiro, mas ela podia a qualquer momento. Estão vendo? E é assim, é o que é. Eu só não queremos entrar nisso, pois falei disso em casamento e divórcio e tal, e como. Mas ela é honrosa e trouxe essa virtude, e vocês sabem como eu preguei sobre isso a outra noite. Muito bem, notem. Ela tem grande responsabilidade, mas a pomba é sempre leal ao seu companheiro, sempre, nunca o deixa. Posso parar um pouco aqui para dizer isso. Uma verdadeira noiva, pomba fêmea, também é leal ao seu companheiro. Ela não injetará dogmas, doutrinas denominacionais, nada do mundo. Permanecerá leal ao seu companheiro, a palavra sempre leal. E por esta conduta de amar o lar, pela conduta do seu amor ao lar, é usada com êxito, como pombo correio, pois ela ama o lar. Se a soltar em qualquer lugar, ela sempre voltará para casa. Voltará para casa. Gostaríamos de enfatizar isso um pouco e vocês cristãos entenderiam o que quero dizer. Ela sempre encontra o caminho de volta para casa, por isso é usada como correio. É usada em tempo de guerra. Ainda usam pombos correio para levar uma mensagem. Então veja, isso faz a pomba, tanto por Deus como pelo homem, um mensageiro. A pomba é um mensageiro. Foi um mensageiro a Noé, para dizer a Noé que há paz de novo. Foi usada por Deus para vindicar que este era seu filho. O sacrifício para trazer paz à terra e boa vontade aos homens. Foi usada como mensageiro. A
aqui tenho uma pequena história em mente, li certa vez num livro. Agora, não quero dizer que é certeza, pode estar em o declínio da Primeira Guerra Mundial. Não tenho certeza. Agora, se não a virem aí, então estou equivocado. Ou li num livro faz muitos anos, mas foi certamente de fato, uma coisa dramática que aconteceu. Os soldados americanos estavam encurralados pelo fogo das metralhadoras alemãs e estavam numa espécie de cova. Vocês, soldados, acho que entendem como estavam num reconhecimento em algum lugar. E foram encurralados e restava-lhes pouca munição. E os alemães estavam se movendo em grandes unidades, avançando por toda parte, e eles sabiam que, a menos que recebessem algum reforço, alguma ajuda, logo todos morreriam. Não havia alternativa. Os alemães descendo a montanha estavam em cima deles, chegando perto deles assim. E um deles se lembrou que tinha um pequeno mascote, um pombinho. Então, ele sabia que este pombo, se pudesse sair dali, levaria a mensagem ao quartel-general principal, onde estavam estacionados. E assim, se sentaram e escreveram num bilhete: estamos encurralados em certa posição, em certa área. Estamos sem munição. Em poucas horas teremos de nos render ou seremos massacrados. E o prenderam, ou amarraram no pé deste pombinho e o soltaram. Agora, ele é um pássaro que ama o lar, então o que ele faz? Volta para casa para encontrar sua companheira. Ela estava preocupada com ele teria de voltar para casa. E enquanto ele subia, os alemães viram o que tinha acontecido. Assim, o que fizeram? Começaram a atirar no pombo. E um deles o acertou com uma metralhadora calibre 30, ou bala. Quebrou sua perna. Outro arrancou um pedaço das suas costas. Seu peito estava todo machucado. Uma de suas asas estava aleijada, a ponta dela arrancada, e ele voava de lado. Mas continuou subindo, e por fim conseguiu. Aleijado, ferido, quebrado, moído, mas caiu no acampamento com a mensagem: esse foi um grande pombo. Mas, irmão, Isaías 53 nos fala de um que desceu do lar e de tudo o que era bom. E ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Doenças, superstições e demônios nos encurralaram. Não havia saída. A igreja tinha errado. Eles tinham se desviado em coisas denominacionais. E os fariseus, saduceus, e o lavar de jarros e panelas. E a palavra de Deus tornou-se sem efeito. Mas esta pequena pomba desceu. E só uma coisa poderia acontecer: tinha de haver um Redentor. Mas sendo ferido, quebrado, espancado, dilacerado, mas ele sabia o caminho de volta para o lar. Assim, da cruz do Calvário, onde o moeram, o esmagaram, o rasgaram, como um bando de lobos sobre ele. Ele voou do Calvário e pousou às portas do céu, dizendo: está consumado, está consumado. Eles estão livres. A doença pode ser curada agora. Os pecadores podem ser salvos. Os cativos podem ser libertos.
apesar de estar moído e ferido naquela grande batalha lá, quando tudo estava contra ele, até o poeta exclamou: entre rochas fendidas e céus escuros, meu Salvador inclinou a cabeça e morreu. Mas o véu aberto revelou o caminho para a alegria do céu e dia sem fim. Tenho sido nervoso a vida toda. Quando menina, houve algo que me sobreveio que me assustou. Mais ou menos a cada 7 anos isso acontecia comigo. O irmão Jack se lembra de quando comecei. Deixei o campo por um ano. Algo aconteceu. Lembro-me do dia em que Juanita Hemphill, acho que o nome dela é Juanita Kelly agora, ela se casou com o irmão Kelly após a morte do seu marido. Era Jean, tenho as fotos deles e tal, eram tão... E essas duas moças e a irmã Nora tinham um pequeno trio, cantavam esse hino de que nunca me esqueço, olhando além do pôr do sol. Irmão Jack, o irmão se lembra, eu acho, vindo da Flórida. Que ótimas mocinhas! Lembro-me daquela manhã, um pequeno grupo pentecostal daqui da parte norte do país, de algum lugar de Michigan. Aquelas moças se levantaram lá quando o irmão Rupert, eu o vi aqui a outra noite, talvez não esteja aqui agora, irmão Ed Rupert. O irmão está aqui, irmão Ed? Acho que não. Ele se sentou aqui a outra noite, muitos de vocês o conhecem. Ele, eu e o irmão Rulli estávamos partindo e aquelas moças lá na esquina cantando isso deram a cada um de nós uma rosa amarela que tiraram do cabelo. Foi aí que aquele maníaco foi curado. Lá grandes coisas aconteceram. Indo pela estrada tão feliz quanto podia, de repente me sobreveio. Um ano depois, antes de voltar ao campo, quase me matou. Desde garotinho eu sempre disse que não sabia o que era uma visão. Um garotinho, eu sempre dizia, se eu tivesse um desses transes e visse isso, eu ficaria bom. Naquela época, eu sempre quis ir à Clínica Mayo para ver o que havia de errado. Os médicos lá, meu estômago fica azedo e... oh, que coisa! O irmão Jack tem me ajudado em casa. Eu ando em volta da casa e algo parecido com água quente e gordurosa saindo da minha boca. E vou ao púlpito e oro por pessoas que estão 2 vezes pior e são curadas. Pedi para colocar em minhas mãos sobre um homem com câncer no rosto e o câncer deixou seu rosto lá de pé. E sentia-me tão mal que não conseguia me levantar. E vocês não sabem o que tenho sofrido? Realmente, opressão mental. Vem a cada 7 anos, a vida toda. É onde estou agora, 7 e 8. Assim, eu estava tão angustiado. Eu chorei, roguei, implorei. Lembro-me de quando finalmente achei que tinha dinheiro suficiente para ir à Clínica Mayo fazer um exame. Disseram, eles descobrirão qual é o seu problema. Minha esposa e eu, e Beth lá atrás, Sara era bem pequena. Eu há pouco tinha entrado em meu ministério de cura e fomos à Clínica Mayo. Passei pela clínica e na noite anterior faria meus exames finais. Na manhã seguinte, eu acordei e estava sentado lá na cama, olhando em volta. E olhei na minha frente e havia um garotinho parecido comigo, de uns 7 anos. E eu olhei para ele e era eu. E ele estava de pé junto a um velho tronco de árvore. E nessa árvore, qualquer um de vocês, caçadores de esquilos, sabe que pode esfregar um graveto numa árvore assim e assustará o esquilo e fará com que saia correndo se ele estiver no oco. E eu estava vendo lá onde aquele esquilo esteve e pensei, que tipo de esquilo é esse? E esfreguei. E quando eu fiz, olhei, e era eu então com uns 38 anos. O garotinho tinha sumido. Então, esfreguei aquele galho da tora oca, toco. Veio um esquilinho desse comprimento, escuro, quase preto, e parecia que pequenos raios emanavam dele.
Olhinhos pequenos e redondos, a coisa de aparência mais malvada que já vi. Mais parecia uma doninha do que um esquilo. Ele olhou direto para mim e abri a boca para dizer bem. E quando abri ele, antes que se pudesse piscar o olho, ele saltou dentro da minha boca, foi para o meu estômago e estava acabando comigo. E quando saí da visão, de mãos levantadas, olhando, comecei a gritar: "Oh Deus, tem misericórdia! Está me matando!" Ouvi uma voz lá no quarto dizer: "Lembre-se, tem apenas 15 centímetros de comprimento." Quantos já ouviram essa história? Eu lhes contei muitas vezes, às pessoas aqui do tabernáculo. Bem, continuei assim, sofrendo do mesmo jeito. Os irmãos Mário, no dia seguinte, me examinaram. Disseram: seu pai era irlandês, ele bebia. Sua mãe, sendo meio índia, isso o torna quase um mestiço. Assim você será. Você é tão nervoso que nunca se livrará disso. Disse: quanto ao mais você está saudável, mas isso é algo na alma que o homem não pode controlar. Disse: você irá. Disse: quando um homem morre, não dá para fazer uma autópsia, pois sua alma se foi. Ele disse: bem, você nunca ficará bom disso. E aquele homem disse, meu velho médico disse: meu pai teve isso, ele morreu aos 85, 90 anos, nessa faixa de idade, ele disse. Ele disse: 1 mês ou 2 antes de morrer, eu o examinei, teve isso a vida toda, tinha, disse, ataques. Algumas pessoas, disse, têm isso, são temperamentais, disse, esse é o tipo que o mata. Ele disse: o outro tipo, quando mulheres em menopausa, ela chora. Você tem um tipo que dá uma sensação de cansaço. Disse: os antigos diziam que tinham tristeza, isso não os deixava. Disse: quando isso lhe sobrevém seu estômago, fica azedo, você fica contrariado. Eu disse: mas Senhor, não faço nada. Eu disse: sou feliz. Disse: isso mesmo, isso está fora do alcance humano. Disse: você sempre o terá. Oh, que coisa desanimadora. Mas as palavras alcançaram isso. Lembre-se, tem apenas 15 centímetros de comprimento. Isso ficou comigo, como minha querida esposa lá atrás pode lhes dizer. Ano após ano tenho pensado nisso. E então, indo para o exterior, esta última vez eu estava de volta em casa e em uma viagem para caçar esquilos, saí logo do carro com o irmão Benchwood, que estão ouvindo esta noite. Comecei a correr morro acima e parecia que meu coração ia sair para fora. E perguntei ao Dr. Sam Adair, disse: o que causa isso? Ele disse: da próxima vez que tiver isso, faça um cardiograma. Disse: muito bem. Assim, aconteceu de novo no ano seguinte, e fui e fiz o cardiograma. Ele disse: nada de errado com seu coração. Disse: você só está nervoso. Começou a vir, então. Bem, outro médico me disse, um bom amigo meu, disse: é seu coração, rapaz. Disse: melhor ter cuidado. Foi nesse ano que liguei para o irmão Moore e ele conseguiu alguém para pregar em meu lugar. Quando fui caçar carneiro com o irmão Fred, eu subia montanhas como quando tinha 16 anos, quilômetro após quilômetro correndo. Não me incomodou nem um pouco. Estão vendo? Voltei e contei ao Sam. Ele disse: bem, há algo errado, melhor ter cuidado. Então tive a visão de um velho médico de pé, com aqueles médico antiquado, com estetoscópios no braço. Ele disse: estava diante de mim um dia, disse: não deixe que lhe digam que é seu coração, é seu estômago. Assim eu pensei: bem, vou aceitar essa palavra, pois foi uma visão. Vamos lá. Comecei os preparativos para ir para a África, a tomar algumas vacinas. Tive de tomar um monte de vacinas antes de ir para a África. É a lei. Assim, quando eu estava tomando essas vacinas, ele disse: ora, não consigo achar nada de errado com você. Disse: sua hemoglobina, seu sangue, está com 96, está com 96. Disse: se tivesse 16 anos, não estaria melhor. E disse: coração suficiente para chegar aos 100 anos, pulmões, tudo. Disse: você está bem, sem açúcar, nada. Eu disse: obrigado. Assim, fiz um exame físico e para levar meu atestado de saúde à agência. Assim, ele disse: sabe algo a respeito?
Eu disse, nada além de azedume persistente no estômago o tempo todo. Ele disse, bem, eu lhe direi. Ele disse, eu disse, fui examinado, estive na Irmãos Maio e em todos os lugares. Ele disse, mas espere aí. Ele disse, às vezes uma úlcera é tão pequena que esse contraste de bário não a mostra. E às vezes é grande demais para mostrá-la, pois um raio-x é apenas uma sombra. Uma pequena úlcera não se consegue ver, não será visível o suficiente. Um monte de pequenas úlceras poderiam fazer isso. Ele disse, conheço um velho médico aqui que descobriu um instrumento, eles o têm agora. Podem colocá-lo para dormir com um pouco de pentotal de sódio, põem um tubo em sua garganta e olham em seu estômago e veem o que há de errar. Disse, ele é o seu tipo de pessoa, é cristão. Disse, por que não vai consultá-lo? Anotei seu nome, Dr. Van Ravensworth. Assim, quando voltei, fui consultar o velho médico. Ele é um bom ancião das Índias Orientais Holandesas de uma grande linhagem de missionários. Ele tinha ouvido falar de mim e lido meu livro, e ele apertou minha mão e disse, irmão Branham, eu ficaria feliz em fazer isso pelo Senhor. Disse, digo-lhe o que fazer, semana que vem, venha ao hospital aqui. Ele disse, me ligue antes de vir. Ele disse, tenho de lhe dar uma pequena dose de pentotal. Ele disse, então quando o fizer, disse, isso o fará dormir por 5 minutos. Minha filhinha recentemente tomou um para extrair um dente e a filhinha do irmão Norman, um sono de 5 minutos, pensei, isso não vai me incomodar. Assim, pensei que ficaria satisfeito então em olhar para isso. E então, na manhã seguinte, me ergui na cama e olhei em volta. Olhei na cama de solteiro, minha esposa lá, ela ainda não tinha acordado. E eu estava olhando pela janela para as grandes montanhas Catalina, de lá onde moro, e olhei lá para cima, onde o anjo do Senhor pôs aquela espada em minha mão, onde os 7 anjos que vocês veem na foto apareceram, grandes coisas aconteceram. E eu olhei, e enquanto olhava, lá estava eu junto àquela árvore de novo, exatamente onde aquele esquilo estava. Olhei lá em cima, pensei, essa é a toca daquele esquilo. E pensei, será que ele ainda está lá em cima? Na visão. Raspei a lateral da árvore e ele saiu. E antes que eu pudesse piscar os olhos, era um esquilo de aparência mais estranha que já vi. Agora vocês terão de conhecer meu ministério para conhecer estes símbolos e tal. Ele pulou em mim, mas errou. Ele errou minha boca, bateu no meu peito e caiu. E assim que o fez, ouvi algo dizer, vá às montanhas Catalina. Então me virei e disse, Meda, você está acordada, querida? E acordei. Ela disse, qual é o problema? Por volta das 5 horas da manhã. Eu disse, estava olhando aqui e vi aquele esquilo de novo, querida. E esquilo? Eu disse, aquele que vi lá na clínica mãe. Eu disse, sabe de uma coisa? Ele errou minha boca desta vez, não me acertou, caiu do meu peito. Eu disse, louvado seja Deus. Eu olhei, desde garotinho anseio ver isso acontecer. Se eu pudesse ver isso acontecer nem antes que eu soubesse o que era uma visão, se eu pudesse ver isso acontecer, então eu disse, eu ficarei bem, fosse lá, o que isso me dissesse é o que eu seria. E por 40 anos esperei por isso e aconteceu lá. Antes, quando eu estava na clínica Mário, ao mesmo tempo em que estava lá em cima, quando me deram aquela mensagem, eu tive a visão. Minha velha mãe foi para a glória agora, uma mulher muito estranha. Ela teve uns 3 ou 4 sonhos na vida e sempre foram verdadeiros. Ela me contava, ela começava a me contar, eu dizia, pare, bem, mamãe, vou lhe contar qual é o resto. Estão vendo? Porque sempre que vocês me dão um sonho para interpretar, nem sempre me dizem exatamente o que é. Então, quando o vejo de novo, vejo exatamente sobre o que vocês sonharam, então ele me diz o que é, entendem? Vocês não têm de me dizer qual é o sonho, ele mesmo me mostra o sonho, entendem?
E então eu vejo e digo, bem, você não me disse isso, não me disse aquilo, entende? E assim, o Deus que pode interpretar um sonho pode mostrar um sonho. Ele pode mostrar ele pode interpretá-lo, e portanto, bem, não houve algo assim na Bíblia que disse, se puderes, acabou de me ocorrer. Daniel, não foi, não. José, bem, está em algum lugar da Bíblia, acabei de me lembrar disso. Disse, se puderes me mostrar, se puderes me dizer que foi o rei Nabucodonosor, isso mesmo, disse, se não podes, os magos disseram, conta-nos o sonho. Ele disse, não me lembro. Isso mesmo, lembro-me disso. Acabei de pensar nisso. Agora notem. E mamãe, ela disse, Billy, quando voltei, ela disse, venha aqui, filho, e sente-se. Ela disse, tive um sonho estranho. Sonhei que o vi deitado, doente, prestes a morrer, com o estômago como de costume. Quantas dietas ela me preparou. E ela disse, você estava construindo uma casa sobre um monte. E disse, vi 6 pombas brancas descerem do céu, arrulhando numa letra S e pousaram em seu peito. E você estava olhando e a da frente estava tentando lhe dizer algo. Disse, eram pombas bem lustrosas, brancas, e encostaram a cabecinha em seu rosto e faziam E disse, não conseguia entender. Disse, elas iam fazendo Eu disse, estou vendo, louvado seja o Senhor. E disse, elas formaram a letra S de novo e voltaram para os céus fazendo voltando para casa. Bem, o animalzinho que vi tinha 15 centímetros de comprimento. Na fileira de pombas que mamãe viu havia 6. 6 é incompleto. Eu sabia que algum dia haveria aquela 7ª. Aquele era um homem sofrendo e continuou assim. Naquela manhã, levantei-me depois de ter essa visão. Obedeci ao Senhor. Levei meu filhinho José à escola. Ele está me ouvindo agora em tudo. Levei-o à escola e disse a Meda que não sabia quando voltaria. E parti para a Catalina, para os montes ao pé da colina, e subi ao lugar onde o anjo do Senhor pôs a espada em minha mão, muito cedo, e comecei a subir a montanha. Bem, em vez de subir nos picos nesta direção, onde há muitas cobras, escorpiões, você sabe como é o horizonte, virei à direita. Algo disse, vire à direita. Fui até os picos, dei a volta e estava contornando aquelas enormes rochas, muitas vezes maiores do que este tabernáculo, situadas naqueles picos lá, onde raramente uma pessoa poderia chegar. E por volta das 11 horas, eu estava entrando numa pequena grota, lá onde um lugarzinho que entrava assim, sobre uma pequena trilha de viados, e eu estava sem camisa, com um chapéu na mão, pois eu estava molhado de suor. Então entrei lá, e quando entrei naquela pequena grota, senti a presença do Senhor. Tirei o chapéu e olhei em volta, pensei, ele está aqui em algum lugar, sei que ele está aqui. Pensei, o que é? Dei mais alguns passos. Disse, Senhor, tu estás aqui em algum lugar. Eu olhei, caindo lá no caminho, estava aquele pequeno esquilo. Pulou em algo e errou, e bateu em uma moita de choia, que é caco saltador, atravessou sua cabeça, peito, estômago, e ele estava morto. Aquele esquilinho estranho errou minha boca e acertou aquele choia. E a voz do Senhor disse, teu inimigo está morto. Fiquei lá e tremi, com o pé eu esmaguei. Normalmente os corvos o teriam comido. Matei uma cobra. Uns dias depois, ela ficou na estrada cerca de meia hora. Há sempre águias e corvos voando por lá e os pegam na mesma hora. Matei uma cobra coral, é a cobra mais perigosa que temos. Estava bem ao meu lado alguns dias depois. Fui voltar para pegá-la, para mostrá-la. Os corvos a tinham levado, os corvos que passavam
E isso estava lá desde que tive a visão 2 dias antes, creio que foi no sábado. E fui lá na segunda-feira, então lá estava ele caído lá morto. Eu o esmaguei com o pé, dei a volta, sentei-me de novo, fiquei sentado lá e chorei um pouco e orei, olhando para Tucson, quilômetros abaixo de mim. Virei-me e voltei, ainda estava lá. Quando entrei naquela grota, o Espírito de Deus veio sobre mim de novo. Dei a volta, desci a montanha, entrei e disse, minha esposa disse, querida, não sei como, mas vou me restabelecer disso. O Dr. Ravensworth, quando me examinou, disse, é totalmente impossível o senhor sarar. Ele me deu uma injeção de pentotal, que deveria durar 5 minutos e dormir 10 horas. Então, essa coisa, até uma aspirina me faz dormir. Então, ele me deu uma injeção, enfiou aquele tubo na minha garganta. Quando voltei a mim, e ele me contou na manhã seguinte, disse, reverendo, detesto lhe dizer isso, mas, disse, as paredes do seu estômago estão tão duras que estão secas. Nunca vi isso. Ele usou o nome de gastrite. Eu olhei no dicionário e dizia algo que está murcho. E disse, não dá para o Senhor se restabelecer disso. Ele disse, o Senhor sempre a terá. E eu teria ficado desanimado se não fosse pela visão do Senhor. E no dia seguinte, algo disse, volte à montanha. Naquele dia, em vez de ir por um lado, fui guiado a ir por outro. E eu estava lá, de pé, e olhando, sentada na minha frente, e lá estava aquela 7ª pombinha branca, olhando para mim. Esfreguei os olhos, disse, com certeza é uma visão, com certeza é. Olhei e disse, pombinha, de onde veio? Tão bonita e branca, pode ter sido um pombo, o que fosse. Naquele ermo, o Deus Todo-Poderoso que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, do qual sou servo, a sua palavra aqui, aberta diante de mim, sabe que digo a verdade e não minto. Lá estava a pomba, sentada lá olhando para mim. Dei a volta, pensei, por certo é uma visão. Virei a cabeça, olhei para trás e lá estava ela sentada, aquelas pequenas asas brancas. Ela tão branca quanto poderia ser. Seus pezinhos amarelos e biquinho amarelo, sentada lá olhando para mim. Ela estava olhando para o oeste. Eu andei em volta dela assim, não a tocaria por nada. Subi a trilha, olhei para trás e lá estava ela ainda sentada me observando. Glória a Deus. Irmão, como filho de Abraão, não considero o que o médico me disse. Vou ficar bem mesmo assim. No terceiro dia eu voltei, estava subindo alto. E muitos de vocês conhecem a visão sobre o cacique cavalgando sobre aquela pequena muralha para o oeste. Algo me atraiu a uma grande rocha. Por volta do meio-dia, disse, apoie as mãos nela e ore. O Deus do céu sabe que é verdade. Apoiei as mãos na rocha, olhei para o céu e comecei a orar. Ouvi uma voz saindo do topo das rochas lá, disse, em que você está se apoiando sobre o seu coração? Levantei assim, meus ombros descobertos, sem roupa, da cintura para cima, quente. Olhei para trás e lá estava escrito no quartzo, na pedra, Águia Branca. Exatamente por meio de que a visão disse que a próxima mensagem viria. Fiquei tão animado, corri para casa, peguei uma câmera e voltei no dia seguinte e tirei a foto. Ainda estava lá, escrito na rocha, Águia Branca, a pomba guiando a águia. De alguma forma, eu sei, eu lhes digo antes que aconteça. O médico é um bom médico, sem dúvida. Eu acho que ele é um bom homem. Mas eu sei que vou me restabelecer disso. Está feito, está terminado.
E estava pensando, enquanto Ernie cantava esse hino há pouco, nas asas de uma pomba. Como é a melodia? Comece para mim, Ernie. Cantem comigo. God sent down His pure, sweet love, for the sign of love on the wings of Pelo que entendi, Ernie fez 2 versos dele. Vou torná-lo 3 versos para vocês. Noah had drifted on the flood many days. He searched for land in various ways. Trouble he had some, but not from above. For God gave him his sign on the wings of a dove, on the wings of a snow white dove. God sent down His pure, sweet love for the sign of love on the wings of Jesus, our Savior, came to earth one day. He was born in a stable, in a manger of hay. Though here rejected, but not from above. For God gave us His sign on the wings of a dove, on the wings of a white dove. God sent them His pure, sweet love, for the sign of love on the wings of a though I have suffered in many a way, I cry for healing both night and day. But faith wasn't forgotten by the Father above. He gave me His sign on the wings of a dove, on the wings of a snow white dove. God sent down His pure, sweet love, for the sign of love on the wings of a dove, on the wings of a snow white dove. God sent down His pure, sweet love, a sign of love on the wings of Amado Deus, eu te agradeço por estas coisas, Pai. Amém. Tu deste a Noé o sinal, tu deste ao mundo o sinal, e tu deste a mim um sinal. E no dia seguinte, vendo aquela águia voando, ó Deus, há uma mensagem vindo agora. E rogo, Deus, que deixes a pomba guiar. Concede, Senhor, isso me levou a uma fé que nunca tive antes. Eu sei, Deus, sei que vai ficar tudo bem. Portanto, te agradeço por isso, Pai. E esta noite envia a tua mensagem de novo, Senhor, nas asas da pomba da palavra. Concede, amado Pai Celestial, que cada um que passar por esta plataforma esta noite e nas reuniões por todo o país, que a tua grande pomba da fé caia no coração deles e lhes dê fé, Senhor, para a tua glória. Lembrem-se de que Deus não faz acepção de pessoas. Ele pode enviar a mensagem a Noé, pode enviá-la a João Batista, pode enviá-la a mim, pode enviá-la a outros. Rogo que essa pomba voe a cada coração agora mesmo, Senhor, o seu biquinho dourado, e sussurre que, pelas suas pisaduras, pelas minhas feridas e pisaduras, você foi sarado. Deus, concede que nossas transgressões sejam apagadas, nossas iniquidades nos sejam perdoadas e que nossa enfermidade seja curada. Está em tuas mãos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja
seja Deus, tão feliz com a porção. Amém. Graças a Deus, é maravilhoso, né? Nós ouvir essa mensagem. Eu gostei e gosto muito dessa parte quando o profeta diz que quando João Batista viu Jesus ali, a palavra vindo ao profeta, né? E nós sabemos que no Rio, em 1933, ali veio também, né? O profeta estava batizando e ali desceu aquela coluna de fogo, né? Ali aquela bomba e disse, como João Batista foi o precursor da minha primeira vinda, tu e tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Amém? Ali nas águas iniciou a palavra. Louvado seja Deus. Vamos agradecer essa porção. Vamos inclinar o rosto, fechar os olhos. E se você tem algum pedido ainda, deseja fazer conhecido, fique com a mão levantada. Deus conhece que vai por trás de cada coração. Oremos a Deus. Pai Santo e Poderoso, nós estamos felizes, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pai, o Senhor lapidou, Pai, esse vaso que o Senhor trouxe essa mensagem. Pouco tempo antes dele partir, o Senhor curou ele e o recolheu, ó Pai. Assim também, Senhor Deus, que ele deixou um exemplo para nós, Pai, como sendo o mensageiro da era, que ele manteve-se firme, Pai, ainda com os problemas, as dificuldades e as lutas. Ele nunca desanimou e cada vez estava mais inspirado a trazer a Tua palavra. Pai, que possamos ter esse ânimo, Pai, nunca, Senhor, andar na margem do caminho, caído, ó Pai, mas sempre firme em Tua palavra. Amém. Abençoa Teus filhos, ó Pai. Em minhas mãos há esse livro e aqui há nomes que foram arrolados, Pai. Que Satanás deixe, Pai, as pessoas no nome de Jesus Cristo. E eles sejam libertos, ó Pai, da enfermidade e do mal, porque, Pai, o Senhor desceu ali, Pai da glória, foi moído por nós e trouxe a cura, trouxe a libertação e as bênçãos, ó Pai, e tudo isso nós recebemos ali no Calvário. Tudo foi comprado, Senhor. Dá-nos fé para tomar a Tua palavra, no nome de Jesus Cristo, e abençoa nós agora, Senhor, a semana dos Teus filhos, seus trabalhos, ó Pai. Nós encomendamos cada vida a Ti, ó Deus, aonde um dos Teus filhos for as plantas dos pés, que ali, Pai, ele seja um testemunho e conquiste a porta de cada inimigo, ó Pai, e que eles sejam vitoriosos, ó Pai, no nome de Jesus. Se houver uma manhã, traga-nos de volta para ouvir a Tua palavra, porque nós amamos ouvir essa voz, ó Pai. Ela é uma voz que edifica, ela está, Senhor, preparando nós para o arrebatamento e nós cremos nisso, ó Pai. Por isso estamos ouvindo ela. Ó Deus, ajuda Teus filhos e leva-nos de regresso aos nossos lares, debaixo da Tua proteção e misericórdia. No nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, e amém. Louvado seja Deus, que Deus os abençoe, irmãos, que Deus nos leve em paz e em segurança. Amém.